O que é um ataque de pânico? E o transtorno do pânico? Qual é a diferença do ataque para o transtorno? Qual é o tratamento? Me acompanha que eu vou responder essas perguntas nesse vídeo agora. Bom, gente, os ataques de pânico são crises com sintomas físicos e psicológicos. Pelo menos 4 dos sintomas que eu vou falar agora têm que estar presentes para a gente fazer esse diagnóstico de um ataque de pânico. São eles: palpitação, dor no peito, falta de ar ou sensação de sufocamento, enjoo, tremor, suor excessivo, sensação de tontura ou formigamento, ondas de calor ou ainda calafrios, o que a gente chama de despersonalização ou desrealização, que são sintomas nos quais a pessoa sente uma estranheza, ela não reconhece a si mesma nem aonde ela está, né? Tudo parece que está distante da realidade. E também medo, um medo de perder o controle, de enlouquecer ou de morrer. Esses sintomas eles vêm num pico, né? Eles formam um pico de ansiedade, em geral de curta duração. A intensidade máxima dos sintomas costuma aparecer entre 10 e 20 minutos e raramente duram mais de 1 hora. Porém, eles são súbitos, quer dizer, muitas vezes o paciente tem a sensação de que eles vêm do nada. E isso está relacionado com as consequências que levam ao diagnóstico aí do transtorno do pânico, que seriam ataques de pânico recorrentes, né, que se repetem ao longo do tempo. Esses ataques voltam, né, e pelo fato de voltarem subitamente, levam o indivíduo a uma ansiedade antecipatória, ou seja, um medo de ter novos ataques ou medo das consequências desses ataques. E por causa disso, o indivíduo passa a evitar situações que possam deixá-lo em maus lençóis, que possam deixá-lo numa situação constrangedora ou que possam intensificar o ataque de pânico. Como, por exemplo, ficar sozinho, sair de casa, né? E aí essas situações passam a ser evitadas. Essa mudança de comportamento é o que está mais relacionado com o prejuízo do transtorno do pânico, né? Porque aí a pessoa começa a reduzir suas atividades sociais, de trabalho, de lazer, enfim. As coisas do dia a dia ficam comprometidas por esse medo de ter novas crises e essa evitação de situações nas quais as crises possam acontecer. Para o médico fazer o diagnóstico de transtorno do pânico, é necessário excluir algumas condições médicas que podem se manifestar com sintomas parecidos, como é o caso das arritmias cardíacas e do infarto do miocárdio, da asma e da embolia pulmonar e das alterações hormonais, como por exemplo o hipertireoidismo e algumas doenças das suprarrenais, das glândulas adrenais. Além disso, são necessárias a investigação, a exclusão do uso de substâncias, né, tanto medicamentos quanto drogas, a intoxicação por cafeína, por psicoestimulantes como anfetamina, pela cocaína, e também por alucinógenos pode desencadear sintomas parecidos com o do ataque do pânico e também na abstinência de álcool e sedativos, né? Também aí esses sintomas podem aparecer. O uso de outras medicações como esteroides, teofilina, podem estar relacionados com o surgimento dos ataques de pânico e nós também temos que descartar outros transtornos psiquiátricos nos quais os ataques de pânico podem aparecer, como é o caso da depressão, das fobias e outros transtornos de ansiedade. Na verdade, esses transtornos mentais eles podem ser comórbidos, ou seja, virem associados. É muito comum na depressão haver ataques de pânico ou ainda em alguns transtornos, como por exemplo na fobia social, que é o medo de falar em público, a pessoa tem sintomas de ansiedade, uma crise de ansiedade quando é exposta a essa situação. Aí tem que ser feito o diagnóstico diferencial que a gente fala, que é a diferença entre o transtorno do pânico, que é
né, quando os ataques são súbitos, recorrentes, associados com aqueles prejuízos, o medo de ter novos ataques, né, as mudanças de comportamento, e outros quadros emocionais, psiquiátricos, que podem também ter sintomas parecidos, mas que não têm esse como um elemento central. Na verdade, crises de ansiedade podem ser decorrentes de outras situações, como, por exemplo, a exposição a uma situação que gera, né, que está relacionada com uma fobia, como, por exemplo, a fobia social. A frequência do transtorno do pânico é de 1,5% a 5% da população. É um transtorno mais comum em mulheres e em indivíduos na faixa etária dos 25 aos 45 anos, embora comece a aparecer já na adolescência e muitas vezes acompanhe o indivíduo ao longo da vida. Em muitos casos, né, metade dos casos pelo menos, pode haver associação com agorafobia. Agorafobia é o medo, né, de situações em que possa ser muito difícil ou constrangedor escapar caso a pessoa tenha ataques de pânico. Ou ainda quando o auxílio não vai estar disponível. Então, por exemplo, situações como estar em meio a uma multidão, viajar de ônibus, de carro ou de avião, estar em locais públicos ou sair de casa sozinho, são situações que passam a ser evitadas porque a pessoa tem medo de não ser socorrida ou ainda de passar vergonha, né, caso ela tenha um ataque de pânico. Um exemplo que eu sempre vejo aí na clínica são estudantes que fazem aí a sua faculdade ou mesmo antes disso e que tem medo de ter o ataque de pânico em sala de aula, porque vai ficar difícil para ele sair da sala, as pessoas vão perceber que ele está passando mal se ele precisar se levantar e sair da sala. Então, esses são exemplos de agorafobia. Além da agorafobia, outra complicação que frequentemente está associada são as preocupações excessivas com a saúde. Pacientes que têm transtorno do pânico muitas vezes prestam muita atenção no funcionamento do próprio corpo e se assustam, né? Eles interpretam de maneira muito negativa, muito exagerada em alguns casos, algumas manifestações que são comuns, como por exemplo, quando o paciente, né, descreve para a gente que vai para a academia fazer atividade física e quando ele sente que o coração está batendo mais rápido, que ele está respirando também mais rápido, ele fica com medo de que isso seja um ataque de pânico, quando na verdade é uma reação normal do organismo. Ou ainda, quando toma um remédio, quando toma alguma substância e tem o efeito colateral amplificado por esse medo de que alguma coisa muito diferente esteja acontecendo no organismo. E mesmo quando tem uma doença, esses sintomas, que às vezes são leves, eles também são amplificados. Então existe uma tendência a ficar muito incomodado com essas alterações das funções do corpo e muitas vezes esses pacientes procuram médicos de outras áreas para se tranquilizarem, para que os médicos solicitem exames, para que façam avaliações no intuito de descartar essas doenças que muitas vezes o pânico mimetiza. E aí a importância do médico, muitas vezes que não é o psiquiatra, receber esses pacientes, fazer uma história clínica, né, colher uma história completa com todos esses sintomas que eu descrevi agora e incluindo o uso de substâncias, o uso de drogas, o uso aí de alguma medicação e as comorbidades, as doenças psiquiátricas associadas. Os médicos, os clínicos, né, muitas vezes vão lançar mão de exames de sangue, o próprio eletrocardiograma para ver como está aí o coração, o ritmo cardíaco e uma vez com esses exames em mãos, ele mostra para o paciente, descarta na maioria das vezes uma condição clínica, orgânica e então isso sugere que seja um transtorno do pânico, né? E aí vai ser feito o encaminhamento para o profissional de saúde mental. Então, muitas vezes esses pacientes não chegam diretamente ao psiquiatra, mas a outros especialistas e, muito frequentemente, na emergência, né? Quando eles sentem que estão infartando, que estão tendo uma crise aí de falta de ar
e ainda não estabeleceram a causa psiquiátrica. O tratamento medicamentoso do pânico é muito parecido com o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, que eu falei no vídeo anterior aqui do canal, que está nessa playlist. O uso de ansiolíticos ele pode ser muito útil, porque ele diminui a intensidade desses sintomas, ou seja, ele aborta a crise, mas ele tem que ser usado com cautela. A gente geralmente indica no início do tratamento, né, porque ele tem aquele risco de dependência que eu comentei, e além disso, risco aumentado de acidentes automobilísticos e nos idosos, risco de quedas. Então a gente evita o uso por muito tempo dessas medicações, dos ansiolíticos. Outra possibilidade de tratamento são os antidepressivos. Alguns antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles ajudam no tratamento dos transtornos de ansiedade, não só do pânico, mas também da depressão que muitas vezes acompanha esse transtorno. A desvantagem é que eles às vezes demoram, né, para fazer efeito, algumas semanas, e no início deles, inclusive, pode haver um aumento de ansiedade, né, que eu até comentei no vídeo de tratamento com antidepressivos. Esse aumento de ansiedade ele pode ser minimizado com a associação com esses ansiolíticos que eu falei ali no começo do tratamento, né? E aí, depois de um tempo, o paciente vai se adaptar e ter os benefícios do tratamento antidepressivo também para o pânico. E a psicoterapia, muito importante, né, e que ajuda a manter o ganho trazido pela medicação e dá segurança para o paciente tirar o medicamento depois de um período aí que pode variar, mas geralmente em torno de 6 meses a 1 ano. Né? Depois desse período de 1 ano de tratamento, a gente vai tentando gradualmente retirar a medicação, e se o paciente está amparado por uma psicoterapia que ajudou a identificar os gatilhos, as situações, os conflitos, né, todas aquelas causas psicológicas que levam aí ao ataque de pânico e que eram inclusive desconhecidas no início do tratamento, aí é possível fazer uma retirada da medicação gradual, sempre com cuidado, com acompanhamento do psiquiatra. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O diagnóstico, o tratamento do transtorno do pânico, o que é um ataque de pânico, e nos próximos vídeos eu vou continuar falando da ansiedade, mas agora nós vamos falar de outros tipos de ansiedade, como por exemplo a ansiedade social. Então me acompanhe aí. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu gostei e também compartilhe com as pessoas que você gosta. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que aí a gente sempre te avisa quando tiver vídeos novos por aqui, certo? Muito obrigado aí pela companhia e até semana que vem.